Porque quando aconteceu isso com o São Paulo, o que vocês fizeram? Deram desculpa, informaram erradamente da regra, mas o fato e a verdade, ela tem que ser dita. Porque é inadmissível fazer o que vocês fizeram com o São Paulo. A tentativa de estabelecer uma comparação entre o que houve no jogo entre São Paulo e Palmeiras de ontem, desculpa, gente, não dá mesmo. O Flamengo e o Palmeiras protagonizaram um jogaço ontem, porém, mais uma vez, as reclamações sobre a arbitragem não passaram despercebidas. Craque Neto e Mauro César não pouparam palavras e até debocharam do Palmeiras após a reclamação sobre os erros do árbitro na partida e também lembraram do São Paulo, que foi prejudicado contra o Verdão. Então fique aí até o final que eu vou te mostrar tudo o que o craque Neto e o Mauro César falaram agora. Eu só queria dizer o seguinte, lembram quando eu disse aqui no apito final, quando eu disse nos donos da bola, eu quero ver quando a arbitragem errar contra o Palmeiras. Qual vai ser a atitude dos palmeirenses? Qual vai ser a atitude do auxiliar que foi expulso? Qual vai ser a atitude do Abel? Qual vai ser a atitude das pessoas que arregaçaram com o São Paulo? Ah, Chorãozinho, o Marcão falou, o Chorãozinho, que ia jogar São Paulo e Grêmio no outro jogo, não é verdade? Aí, qual é a atitude, qual é a visão que a arbitragem fez contra o São Paulo e fez contra o Palmeiras hoje? Né? Como é que o Abel enxerga isso? Como é que vocês palmeirenses enxergam isso? Porque quando aconteceu isso com o São Paulo, o que vocês fizeram? Deram desculpa, informaram erradamente da regra, criaram uma regra, disseram... e aí, numa humildade incrível. Só que é o seguinte, eu falo por mim, eu não falo pelo Leandro, não falo pela Marília, não falo pelo Godoy, pelo Gamba, pelo Magrão e pelo Luiz Mário. Eu não falo por ninguém. Eu dou aquilo, a minha opinião é a minha opinião. Mas o fato e a verdade, ela tem que ser dita. Porque é inadmissível fazer o que vocês fizeram com o São Paulo. E o que o Palmeiras fez, tanto é que o Palmeiras... ele fez uma carta, assessoria, que por sinal, todas as cartas que vocês fizeram aqui para me derrubar, eu usei no banheiro. Todas. Apesar que eu uso lencinho umedecido, que eu tenho hemorroida, então eu não posso usar esse papel muito grosso, eu não posso. Entendeu? É papel umedecido, porque aí tá tudo certo. Não vai passar batido o pênalti que não deram pro Palmeiras. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. Porque ninguém pode provar pra mim, pro Quesada, pra Marília, pro Godoy, pro Gamba, pro Luiz Mário e pro Magrão, que foi um baita de um jogador, que isso não influenciou no resultado. E é óbvio que influenciou. Quando você tem um time como o Palmeiras e você tem um pênalti a 2 minutos de jogo e os caras da Globo tudo em cima do muro. Tudo em cima do muro, ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém deu opinião, eu fiquei esperando. Só o Paulo Nunes que falou na Sport TV e o Paulo César de Cruzeiro, que disse que foi pênalti. Porque não dar um pênalti como esse hoje é uma vergonha. Como foi uma vergonha não dar o pênalti pro São Paulo? No escorregão do jogador, que eles mudaram a regra, o palmeirense mudou a regra. Não, e não sei o que a Leila falou, e fulano. Mas peraí, por isso que o futebol é do Corinthians, meu, né? Por isso que o futebol é do Palmeiras. Aqui ninguém gosta de esporte. Ninguém, desse país aqui, os caras que é do Grêmio torcem pro Grêmio, os caras do Internacional vai pro... Então, principalmente, eu tô falando dos caras que estão no comando, porque eles brigam por eles. Que todo mundo é contra vocês. O mundo é contra vocês. Jesus é contra vocês. Na televisão, né, porque a câmera tá nessa linha lateral aqui, mostra nitidamente que o jogador que vai atacar a bola, que é o Gustavo Gomes, ele vai atacar a bola, ele está participando da jogada, ele está participando da jogada. E ele é nitidamente empurrado, explicitamente empurrado pelo Jorginho do Flamengo. Então, independentemente dele ter acertado a bola ou não, ter tocado na bola ou não, ou se o cabeceio dele não fosse ser perfeito, a falta acontece e deveria ter sido marcada. A tentativa de estabelecer uma comparação entre o que houve no jogo entre São Paulo e Palmeiras de ontem, desculpa, gente, não dá mesmo. Vamos lá. O time visitante
deixa de ter um jogador expulso e um pênalti contra si, quando no segundo tempo perde por 2-0, ou seja, poderia ser 3-0, um a menos. Agora o time visitante poderia ter um pênalti no começo do jogo, 11 contra 11, fora de casa, ou seja, com o jogo inteiro pela frente, né? Não dá para comparar. Essa comparação, desculpa, eu não consigo nem imaginar como é possível fazer uma comparação. São cenários totalmente distintos. O que deixou de ser marcado ontem foi algo... Há uns 20 anos eu criei uma expressão chamada pênalti ao brasileiro. O que se marcar seria um pênalti ao brasileiro. Eu não sei se vocês viram, mas no sábado houve um jogo importante na Alemanha, Bayern e Borussia. O primeiro gol do jogo é do Harry Kane. Ele cabeceia após um cruzamento e o Guirassy, o centroavante, o atacante do Dortmund, está marcando. E tem um toque igualzinho do Jorginho. Igualzinho. Aliás, a foto desse contato está no perfil do Bayern de Munique Notícias. Ninguém reclamou, gol seguiu. Niko Kovac, técnico do time do Dortmund, depois do jogo, ele reclama até da falta de critério do árbitro durante o jogo, mas diz, aquilo não é falta. E o árbitro fala depois, não, aquilo não é falta. Não há força suficiente para derrubar o jogador. O jogador, no caso específico, consegue finalizar. Vamos voltar um pouquinho, o gol contra do Pulga, contra o Bayern, nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes. Não houve reclamação, também tem um contato no Pulga. E com relação ao futebol brasileiro, a gente pode falar das contradições, claro, porque os árbitros não têm critério. A gente pode voltar até o 89, o gol do Maurício no título do Botafogo contra o Flamengo. Ali o Leonardo é empurrado também levemente, mas ele não seguiu o jogo. Ali se apitou a moda internacional. Ontem, o Wilton tentou apitar a questão que eles não sabem apitar. A moda futebol, e não futebol, são duas coisas, futebol brasileiro. E aí, para criar essa narrativa, e há um esforço muito grande para se reforçar essa ideia de erro de arbitragem, e o certo, da minha visão, é polêmica envolvendo a arbitragem, que eu admito, óbvio que eu admito, evidente, que alguém acha que é pênalti, ainda mais no ambiente do futebol brasileiro. Então podemos discutir. Agora, tratar como erro inquestionável ou não. Erro inquestionável, na minha visão, lógico, estou dando a minha opinião, tá, gente? Discordem à vontade. Porque você fala, às vezes o cara não entende bem que é uma opinião. Foi no Morumbi. Ali foi um erro crasso, uma coisa que não dá para discutir. São lances bem distintos. Para reforçar, você tem o quê? O mal do futebol nas transmissões, que é central do apito. A central do apito, ela é a dona da opinião na transmissão nos dois canais, no pay-per-view e no aberto. E o que ele fala tem que ser repetido claramente por todo mundo, porque ninguém contesta. Agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam das palavras do craque Neto e do Mauro César? Comente aqui embaixo. Valeu, meus amigos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.